Paz do Senhor, irmãos. Estão me escutando direito aí? Minha oração é que o Leonardo fique lá fora e o servo, o Senhor Jesus, me use para transmitir uma porção da palavra à igreja dele. Pela minha vontade eu não estaria aqui, nem minha capacidade, mas se o Senhor chamou, Ele vai cumprir com o propósito dele. Amém? Obrigado, Senhor. Meus irmãos, eu vou começar com um breve testemunho. O pastor Márcio me chamou semana passada, mandou uma mensagem para mim, perguntando se eu poderia trazer uma palavra para a igreja. E na mesma hora eu respondi, eita, no WhatsApp. Ao mesmo tempo, veio essa passagem. Se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Ela está em Marcos 9, 23, de 20 a 23. Quando um pai de um menino endemoniado buscou o Senhor e de dentro do coração ele suplicou pela cura do seu filho. Apareceu a dúvida quando o Márcio me perguntou se era para trazer a palavra. Dúvida da minha capacidade, dúvida do meu entendimento da palavra, medo. Mas ao dizer sim, o Senhor foi falando ao meu coração, foi clareando as minhas ideias. E é isso que eu espero passar para vocês hoje. Amém? Bem, eu sou de uma família católica, não praticante. E eu tinha tudo para não estar aqui, né? Vocês estão olhando para o improvável e um milagre em pessoa em estar aqui, né? Assim como vocês, eu não tenho por onde fugir dessa definição de milagre, né? Nós nos batizamos em 2014, eu e minha esposa, e de lá para cá levamos uma vida comum, uma vida fora da igreja do Senhor, mas crendo em algo que nós talvez nem conhecíamos direito, né? O nosso Senhor Jesus. E com o passar do tempo, Jesus lá atrás já tinha orado por nós e vai trazer os chamados dele, né? Ele disse que nenhum que foi a ele vai abandonar. E Jesus usou o diabo, botou uma sataneira, não sei quem sabe já ouviu falar de sataneira aqui. Jesus usou o diabo para trazer a mim e a minha casa de volta para a igreja, para o corpo de Cristo, né? Há 2 anos e 3 meses eu me operei de um câncer de tireoide. E quando a gente estava louvando ali, eu lembrei que do primeiro dia que a gente veio aqui, totalmente apavorados, totalmente desesperados, sem confiança em nada. E o Senhor acalmou nosso coração, nos trouxe desde então de volta ao corpo dele, pelo amor e pela misericórdia dele. Só por isso, porque ele nos ama. E eu entendi que somos o filho amado, membro do seu corpo. Hoje eu entendo que eu tenho um rei eterno, um Senhor, um pai eterno e um noivo. O sentimento de gratidão que sempre aumenta quando temos a percepção completa do Evangelho, da obra redentora de Jesus Cristo e do amor de Deus por cada um de nós. Tem sido muito forte nesses 2 anos de caminhada com vocês. Não seria possível estar aqui sem esse amor de Jesus pela minha vida, né? E tem sido muito forte em meu coração entender mais da palavra dele, entender que nós como igreja precisamos ter maturidade espiritual
entendimento da palavra, e que todos nós temos que crescer em comunhão, viver a igreja. Mas isso é um processo, como diz a irmã Aline, né? Isso é um processo. O pastor Márcio pregou no último domingo a questão de independência ou morte, né? E a mensagem que ele usou foi Gálatas 2, 19 e 20. O versículo. Ele disse: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Para entender esse versículo que nós vamos trabalhar hoje, se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê, nós precisamos voltar para Marcos, entender Gálatas 19 e 20, entender o que é esse morrer para mim mesmo e viver para Cristo. Mas só entenderemos isso, só entenderemos Marcos 9, 20 a 23, que foi: Jesus perguntou ao pai do menino, Marcos 9, 21 a 23. Há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Nessa afirmação, nessa oração, nós temos 3 pontos a destacar, que merece um melhor entendimento nosso. O poder de Jesus, Jesus responde: se o Senhor pode, então nós temos o poder de Jesus. 2, o tudo, o que é possível, tudo, e ao que crer. Então nós vamos detalhar aqui essa oração para entendermos melhor o que Jesus queria falar aqui para a gente, tá certo? Primeiramente, precisamos entender esse poder de Jesus. Ao longo do livro de Marcos, é possível ver que Jesus já tinha feito, através de seu poder, vários milagres. E de várias formas. Ao longo do livro de Marcos e de todo o Evangelho de Jesus, é possível ver que ele já tinha feito muitos milagres. Jesus soube que a sogra de Pedro estava na cama com febre. Apenas pegou em sua mão e a febre foi embora. Jesus curou muitos doentes e expulsou demônios, sem permitir que falassem. Em outros casos, permitindo. Jesus curou um leproso que se aproximou dele e de joelhos pediu: se o Senhor quiser, pode me curar. Jesus perdoou os pecados do paralítico que desceu pelo telhado e em seguida disse: levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Jesus curou o homem da mão ressequida no sábado, mesmo sem haver relato de petição da parte dele. Jesus curou o endemoniado Gesareno quando o mesmo gritou e se prostrou diante dele, até o permitiu falar. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, dizendo: não tenha medo, apenas creia. Jairo havia se prostrado diante de Jesus e pedido com insistência para impor as mãos sobre ela, para que fosse salva e vivesse. Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, que apenas correu e tocou em seu manto. Jesus expulsou demônios da filha da mulher sírio-fenícia, que disse: Senhor, até os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Essa foi a oração dela.
Jesus curou um surdo e gago após lhe suplicarem. Cuspiu, aplicou saliva na língua do homem e botou os dedos no ouvido e disse: abra-se. Jesus multiplicou os pães e peixes uma primeira vez. Já na segunda, em situação semelhante, os discípulos duvidaram novamente. E mesmo assim, apesar da incredulidade dos seus discípulos, Jesus multiplicou mais uma vez os pães. E aí? Será que esse Jesus tem poder para fazer? Naquela ocasião, os discípulos já tinham acompanhado todos esses milagres. Final de Marcos 8, Jesus diz assim: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e venha após mim. Com isso eu entendo o quê? Foi de graça, não me custou nada ir até a cruz. Não custou nada para nós a nossa salvação. Não custou nada sermos resgatados do mundo para nós, mas para Ele custou a cruz, somente a cruz. Quando Jesus afirma: tome a sua cruz e siga-me, para os discípulos naquele momento, Jesus estava se revelando. Percebemos aqui em Marcos 9 que após vários milagres, os discípulos ainda tinham uma visão embaçada. E é porque andavam com Jesus. Isso serve de exemplo para nós enquanto igreja. Quantos de nós não tem a visão embaçada, a fala travada, os ouvidos surdos? Éramos mancos. Tínhamos vergonha do Evangelho de Jesus. Eu sou um deles. Não abria minha boca para nada. E é o que Jesus está fazendo comigo agora. Trazendo aqui para trazer uma palavra para vocês aqui enquanto igreja. É muito amor, não é não? Então não podemos nos calar. Paulo destaca que esse mesmo poder que atuou em Jesus, ressuscitando dos mortos, é o mesmo poder que atua em mim agora, atua em todos vocês. Ele destaca em Efésios 1, 18 a 21. Vamos lá, estagiário. Hoje o estagiário é o Gildo. Efésios 1, 18 a 21. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e acima, e fazendo-o sentar à direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Ele nos libertou a mim e a vocês do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. É Colossenses 1, 13 a 15. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criação. Pois não me envergonho, Romanos 1,16, Paulo afirma: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também do grego. Esse poder, irmãos, esse poder que Paulo relata aqui, é a graça de Deus. Ela aumenta à medida que temos intimidade com o Espírito Santo e nos transforma de glória em glória. Esse poder
É a graça de Deus derramada através do seu Filho. É o poder que nos capacita contra o pecado. Eu e você não temos chances de lutar sozinhos, sem a graça de Deus. Esse poder entra e nos transforma, de dentro para fora. Nossos comportamentos mudam. Não é uma questão de fora para dentro. Não temos como nos controlar. Por mais que possamos tentar nos controlar, nós não temos esse poder. Qualquer um de vocês vai falhar contra a pornografia, vai falhar contra as drogas, vai falhar contra o domínio próprio, vai falhar em amar mais, vai falhar em falar besteiras. Se não for o poder dele atuando em nós, nos rendendo a ele, não adianta. Não mudamos para sermos aceitos. Mudamos porque fomos aceitos. Antes tínhamos vergonha do Evangelho, e depois do encontro verdadeiro com Jesus, temos vergonha do pecado. Isso é ter a consciência da salvação. A salvação não é um fim. A salvação é o início. É o início da nossa caminhada com Jesus. Temos que ter essa realidade presente. A salvação é o início da nossa caminhada, não é o fim. Nada que possamos fazer, nós vamos merecer a salvação. É o nascer da água. Não dependia de nós. Jesus foi lá e fez, nos chamou, nos elegeu. Amém? E 2 Coríntios 3,18, Paulo afirma: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Irmãos, não escutem a voz de Satanás quando vocês caírem e Satanás disser a você que você não vale nada. Aqui Paulo está afirmando que nós somos transformados de glória em glória, na própria imagem, como o Senhor, que é o Espírito. O que é que isso significa? Que nós estamos sendo transformados em níveis, cada dia mais próximo, cada dia mais parecido com Jesus. Somos imperfeitos. Amanhã eu posso cair, alguém pode cair, somos pecadores. A diferença é que não estamos mais sob o domínio do pecado. Amém? Amém, irmãos? Então somos transformados de glória em glória. Ontem nós estávamos ali, hoje nós estamos aqui. Amanhã nós estaremos ali. Amém? Entendendo isso, meus irmãos, a gente já entendeu um pouco, dentro das nossas limitações, do que eu consegui explicar do poder de Jesus. Ele transforma, tira, resgata, nos resgata das trevas e nos coloca aqui, no corpo dele, desfrutando da vida eterna já, com os irmãos, tendo uma família espiritual, que são vocês. Nós precisamos ter essa realidade, trazer à nossa mente essa realidade. Amém? Percebemos que o Senhor curou de forma progressiva. Assim acontece conosco quando somos salvos. Primeiramente nos curou todo o corpo. A sogra de Pedro, o paralítico leproso, foi assim. Eles estavam com todo o corpo enfermo. Assim éramos nós. Depois, ele foi mais específico. Ele curou a boca de um, ele curou os olhos de outro, ele curou os ouvidos de outro. E assim está acontecendo comigo e com você. Amém? Ele está curando tua boca, ele está curando teus olhos, ele está curando teus ouvidos, ele está curando tuas dores, ele está curando de forma progressiva, até que nós nos transformemos mais parecidos com ele. E o que seria o tudo
Do tudo é possível que crê. A palavra tudo em grego, sabe o que é que significa? Tudo. Paulo destaca em suas cartas algumas definições desse tudo. Não é tudo que muitas vezes queremos, mas é o tudo que Deus quer. Paulo em Filipenses 4, 12 e 13, afirma: sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, quanto de ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Em Efésios 3, 20 e 21, Paulo diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para sempre. Em Romanos 8, 28, Paulo afirma: sabemos que todas as coisas, ou tudo, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o que pode ser esse tudo? A cruz de Cristo pode ser esse tudo. A compreensão mais completa do Evangelho pode ser esse tudo. A salvação dos nossos parentes, nossos amigos, pode ser esse tudo. A cura pode ser esse tudo. A cura é possível ao que crê. Se o Senhor pode, a cura é possível ao que crê. Se o Senhor pode, a vida em abundância pode ser esse tudo. O se negar, tomar a cruz, pode ser esse tudo. O viver igreja pode ser esse tudo. O sentir o Espírito Santo pode ser esse tudo. Os dons espirituais podem ser esse tudo. O andar sem tropeçar pode ser esse tudo. Abrir a boca e pregar o Evangelho pode ser esse tudo. Amar mais pode ser esse tudo. Servir aos irmãos pode ser esse tudo. Orar mais pode ser esse tudo. A vontade de Deus pode ser esse tudo. A doença é possível ao que crê. Ela pode ser esse tudo. A tribulação pode ser esse tudo. Jesus Cristo é esse tudo. Deus é soberano, irmãos. Ele nos ouve, porém age conforme a sua vontade. Durante essas curas que vimos aqui, Jesus curou uns que não oraram. Jesus curou uns que clamaram. Jesus fez do jeito que ele queria. A única coisa em comum era a presença de Jesus. Amém? Primeiramente, fomos chamados até Deus. Isto ocorre quando cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e recebemos a vida eterna. Descobrimos o Pai, o Evangelho, e descobrimos que o Evangelho é uma boa notícia. O Senhor Jesus, ele fala que o Evangelho é uma boa notícia, é o Evangelho da graça. Em Mateus 11, 28, ele diz assim: é comum vermos irmãos, ainda não é passagem, mas é comum vermos irmãos que chegam aqui sobrecarregados, porque não conseguem orar o suficiente, porque não conseguem servir o suficiente, porque não conseguem ter comunhão o suficiente, porque não conseguem ser um marido melhor o suficiente, porque não conseguem ser a esposa melhor o suficiente.
Mas eu vou dizer uma boa notícia para vocês. Quer dizer, uma notícia não tão boa. Vocês nunca vão conseguir. Para esses, para nós, para mim, Jesus diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Não faz sentido, irmãos, caminharmos sobrecarregados aqui na igreja. O fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Não tem sentido nós andarmos assim. Mas para quê? Como vamos seguir a Cristo sem carregar o fardo, sem carregar o jugo? É tomando nossa cruz. Mas o que é tomar a cruz? Aí eu volto lá para o começo. É a gente pegar o Leonardo de manhã cedo, todo dia, botar na cruz e dizer: Senhor, o dia hoje é teu, toma de conta do meu caminhar. É se esvaziar da gente, porque a gente não vai conseguir. Amém? É o evangelho da graça, é o contato com a graça do Senhor. Foi de graça para nós, não para Ele. Após isto, que Cristo já fez tudo que era preciso por nós, não cabe remendo. Somos filhos e precisamos entender que a salvação não é o final, mas, como eu disse, é o início da nossa caminhada. Eu sinto como se eu estivesse caminhando há pouco tempo, há 2 anos e meio que eu vim para cá. Depois da cirurgia, quando eu acordei da anestesia, eu que não tinha coragem de louvar a Deus em público para nada, eu acordei dando um grito de louvado a Deus da anestesia. E de lá para cá, eu sinto um poder agindo nas minhas mãos e em mim que eu não tinha. Esse poder não é meu, não é do Leonardo isso aqui que está acontecendo. Não é a minha capacidade de estar aqui trazendo essa palavra para vocês. Amém? Com essa compreensão, irmãos, e caminhando para a maturidade espiritual, que o Senhor tem despertado muito na minha mente, nós entendemos que a Escritura, a Bíblia, a palavra que foi escrita para a nossa compreensão, o desenvolvimento da nossa salvação e o cumprimento da grande comissão, ela está completa e acabada. Não cabe remendo. Está tudo aqui, do começo ao fim. É o governo de Deus sobre nós. Não mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Assim é possível a gente abrir a boca e dizer: para mim, o viver é Cristo, como Paulo falou. Esse é o evangelho do reino de Deus. Nós falamos do evangelho da graça. E agora, o evangelho do reino de Deus é tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Em Marcos 8, 34, 38, é a passagem que Jesus, Marcos 8, 34, 38, é a passagem que Jesus, convocando a multidão, e juntamente seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa cruz, irmãos, não é o seu marido chato, não. Não é a sua esposa chata, não. Essa cruz não é o seu chefe, não é o seu inimigo. Essa cruz não é a sua doença. Amém? Não é para andarmos tristes, cabisbaixos, carregando a nossa cruz. Essa cruz é para a gente subir e se entregar nela. Amém? Deixa Jesus fazer a obra dele na tua vida. Não é mais tu que responde o teu chefe, é Jesus. Não é mais tu que vem servir aqui, não, é Jesus. Amém? Por conta disso, é que podemos ser um marido melhor. Por conta disso, é que podemos ser um pai melhor. Por conta disso, é que podemos nos amar. Vocês já pararam para pensar quando é que a gente ia se conhecer? Se não fosse por causa de Jesus? Vocês já pararam para pensar o quanto que a satisfação é tremenda quando a gente olha um para o outro e se chama de irmão?
É sobrenatural, irmãos. O mundo não gosta de nós, o mundo nos odeia. Isso aqui é loucura. É a loucura da pregação, a gente está aqui reunido. É a loucura da pregação, é a loucura da cruz, é a loucura do Evangelho. Nós acordarmos e dizer assim: Senhor, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu não preciso de drogas, eu não preciso de pornografia, eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de amizades do mundo, eu não preciso de nada, Senhor, a não ser Tua presença comigo hoje. Amém? Vocês estão entendendo o que é tomar a sua cruz? E por último, temos o Evangelho eterno. Já falamos do Evangelho da graça. Mudou, viu? Mudou tudo ali. O Evangelho do reino e o Evangelho eterno. O Evangelho eterno é onde toda a ordem da criação será restaurada. Esse a gente ainda não viveu. É a nossa expectativa. Nós fomos alcançados por Jesus. Nós entendemos o que é tomar a cruz, que o pastor Márcio falou semana passada, e nós estamos aqui tratando. E o Evangelho eterno é onde toda a criação será restaurada. Cristo e a igreja reinarão eternamente. É a nossa expectativa. Quem está preparado aí para reinar? Apocalipse 14, 6 e 7. O apóstolo João escreveu: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. E o terceiro ponto que Jesus respondeu ao pai da criança endemoniada é: tudo é possível ao que crê. O que seria esse ao que crê? Nós vimos, se o Senhor tem poder, o poder de Deus um pouco, dentro das nossas limitações. Nós vimos o que significaria, o que poderia significar o tudo, do tudo é possível. E agora nós vamos ver ao que crê. O que seria esse crer? Está escrito: tudo é possível ao que crê. Não está escrito: tudo é possível ao que sente. Está escrito: tudo é possível ao que crê. Crer é acreditar mesmo sem ver. É crer nas Escrituras como a palavra de Deus. Paulo, em 2 Timóteo 3,16, orientou Timóteo, dizendo: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Irmãos, não significa que não sentiremos algo. Sentiremos. Não significa que não veremos sinais. Não significa que não veremos milagres. Quem crê tem fé em Deus. Quem crê obedece a Deus. Quem crê, ora. Quem crê, espera. O Senhor tem feito muitas coisas em nosso meio. E hoje você está aqui. Eu e minha casa estamos aqui. Meus filhos estão aqui. Aos poucos estamos vendo nossos irmãos chegando. Pessoas sendo tocadas pelo Evangelho, não pelo meu poder, poder do pastor Márcio, poder de nenhum de vocês, mas só pelo Espírito Santo de Deus, que traz cada um de nós aqui. Amém?
Em Hebreus 11, 1, 3, o autor diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Eu vi recente, em alguma pregação que eu assisti, que a fé seria como uma âncora do navio. Quando estamos vendo a âncora, é a hora que ela tem menos utilidade. Quando não estamos vendo a âncora no navio, é quando ela está fazendo o que ela foi feita para fazer. Então, meus irmãos, a gente precisa crer. Amém? Pois bem, diante de toda essa introdução, meia hora, né? Agora a gente vai para o texto de Marcos 9. Amém? Tendo essa compreensão que toda escritura foi inspirada por Deus, lendo a Bíblia de forma 3D, como o pastor Márcio fala, e eu ainda estou fazendo um plus, viu, pastor? Sabe qual é o meu plus? Eu me colocar na situação de que da leitura ali, da cena, e eu me perguntar, mas por que isso? Por que, Jesus, que está acontecendo isso? O que é que isso significa? Pedindo a Deus essa compreensão do que Ele quer falar com você. É importante a gente ler a palavra com esse discernimento, amém? O versículo de Marcos 9, 1. Marcos 9, 1. Jesus foi se mostrando aos poucos para os discípulos, né? Jesus foi curando pessoas de corpo inteiro, Jesus foi curando olhos, Jesus foi curando ouvidos, Jesus foi curando língua, Jesus foi curando gago. Jesus falou para os discípulos que todos precisariam, aquele que queria seguir após ele tinha que tomar a cruz, e mesmo assim os discípulos duvidavam, se perguntavam o que é que ele está querendo dizer, certo? E Jesus disse em 9:1: em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a sós, a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante dele. As suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro do mundo podia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem apavorados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Percebemos aqui, irmãos, que a palavra, por que isso aconteceu com 3 discípulos só e não com o restante? Será que esses 3 discípulos estavam mais próximos de Jesus porque estavam orando? O que Jesus viu neles que não viu nos outros? E o que significa essa voz que apareceu e disse que Jesus era o seu filho amado? Escutem o que ele diz. Quando estavam juntos Moisés e Elias, entendemos, irmãos, que estava havendo uma transição ali. Só os discípulos mais próximos viram que Jesus
estava glorificado. Era uma antecipação do reino de Jesus. Amém? Isso nos mostra que devemos estar perto, devemos estar juntos em comunhão, em oração, porque quem estiver perto de Jesus vai ver coisas sobrenaturais. E mesmo falando besteira, Jesus é misericordioso e cuida e ora e cuida de nós. Pedro não sabia o que falar, falou besteira mais uma vez, mas Jesus o amou. Assim eu peço o amor de vocês também comigo, tá certo? Em Marcos 9, ao descerem do monte, Jesus lhe ordenou que não divulgasse as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros, o que seria se ressuscitar dentre os mortos? Jesus já havia falado outras vezes, que deveria morrer e ressuscitar dos mortos. Então mostra, meus irmãos, que a revelação é progressiva. Hoje não entendemos algumas coisas, amanhã a gente vai entender. Amém? Então perguntaram a Jesus, por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu, Elias vem primeiro, Elias vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como está escrito, sobre o Filho do Homem que sofrerá muito e será desprezado? Eu, porém, lhes digo, que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. Aqui Jesus falou de João Batista. Em seguida, irmãos, quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles, e os escribas, mestres da lei e fariseus, discutindo. Em Mateus 9,15, toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa, e correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou, o que vocês estão discutindo com eles? E um, no meio da multidão, respondeu, mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lançam por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus clamou, ó geração incrédula, até quando estarei aí com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam um menino aqui. E eles trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo está acontecendo com ele? Desde a infância, respondeu o pai. Há quanto tempo você passa por essa luta? Há quanto tempo você ora pelos seus parentes? Há quanto tempo você ora por determinado sonho aqui? E o pai do menino respondeu, desde a infância. Coloque-se aqui nesse lugar do pai do menino. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu, se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Amém? Será que agora a gente, entendendo um pouco do poder de Jesus, entendendo um pouco do que é esse tudo, e entendendo um pouco do que é esse crer, nós oraríamos, se o Senhor pode, ou como o pai do menino fez aqui. E imediatamente no versículo 24,
O pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. É essa oração que devemos fazer, meus irmãos. Estamos diante do trono da graça de Deus. O que nossos filhos nos pedem, a gente dá, sendo maus, quanto mais o nosso Deus. Uma mãe, quando a criança nasce, não sabe falar 2, 3 palavras, ela dá o que a criança quer. Ela entende o que a criança quer. Quanto mais o nosso Pai que está no céu. Não depende, meus irmãos, do tempo que você ora. Não depende da forma da tua oração. Não depende o quanto você chora. E sim de para quem estamos pedindo. Vendo Jesus, que muita gente, continuando, vendo Jesus, que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. Ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Jesus não falou por meio de oração cumprida. Jesus não falou por meio de oração bonita. Jesus não falou por meio de um modelo de oração. Mas Jesus atendeu a oração do Pai, que reconheceu a sua fraqueza, a sua limitação, a sua falta de fé, e imediatamente clamou a Ele. Amém? Por que os discípulos que estavam lá embaixo não conseguiram expulsar o demônio? Eles já haviam expulsado demônios. Ao longo do livro de Marcos, eles tinham expulsado outros demônios. Eles não expulsaram, irmãos, porque eles estavam olhando para os homens. Eles estavam no meio da confusão, da discussão. Eles não estavam olhando para Cristo. Eles não estavam orando. O pai do menino chegou no meio deles, estava confusão, discutindo por que os escribas e os fariseus, imagine aí qual era o motivo da discussão. O evangelho, irmãos, como diz o seu Joxmar, meu vizinho, irmão em Cristo, é uma avenida. Nós devemos permanecer na avenida. Não adianta a gente querer estar entrando em becos, em vicinais, procurando divisão. Ah, porque aquele irmão acredita nisso, eu não acredito. Não vou chamar de irmão. Ah, porque a igreja tal faz isso, isso e isso, eu não creio, eu sou mais santo do que eles. O que Jesus está querendo destacar aqui: fuja de discussões, de divisões, irmãos. Olhe só para Cristo. Amém? Está furado. Prosseguindo, irmãos, no livro de Marcos 9, Jesus prediz sua morte e ressurreição mais uma vez. Jesus fala da humildade, que o maior no reino dos céus. Os discípulos disseram: mestre, em Mateus 9:38, vimos um homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não nos seguia.
entra naquilo que a gente acabou de falar da divisão, o irmão que pensa diferente. Somos irmãos em Cristo. O que foi que Cristo respondeu? Não o proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a favor de nós. Pois aqueles que lhe der de beber um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Aqui a gente entra no reino eterno, a nossa recompensa. Como estamos tratando os nossos irmãos de outras congregações? Se Jesus disse que é para a gente amar o nosso inimigo, quanto mais amar os nossos irmãos. Aqui dentro mesmo tem divisões. Paulo diz que é até bom que haja divisões no nosso meio, para que os aprovados sejam destacados. Mas em meio a essas divisões, irmãos, a gente tem que amar uns aos outros. Amém? Você já disse que amava algum irmão essa semana? Sim ou não? Hã? Vamos dizer agora para o irmão que está ao seu lado: eu te amo em Cristo Jesus. Destrave a sua língua, destrave a sua boca. Amém? O Senhor Jesus está aqui dizendo hoje: destrave a sua língua, destrave a sua boca. Destampe os seus ouvidos para o Evangelho. Destampe os seus ouvidos para a boa nova, para a boa notícia. Destampe os seus ouvidos para a verdade que Jesus já fez por você. Destampe os seus olhos para a igreja, o corpo dele aqui presente. Amém? Os tropeços. Se alguém fizer um desses pequeninos que creem em mim tropeçar, seria melhor para que esse amarrasse uma grande pedra de moinho e fosse pendurado ao seu pescoço e fosse jogado ao mar. Se a sua mão leva a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida eterna do que tendo duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. E se seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançado no inferno. E se um dos teus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com o fogo. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e a paz com os outros. Irmãos, quando eu aceitei aqui o convite do pastor Márcio para trazer a palavra para vocês, veio muita dúvida na minha mente em aceitar ou não. E essa passagem veio à minha mente e eu entendi que era o Espírito querendo tratar comigo. E Ele quer tratar com todos nós hoje, né? Precisamos ter a maturidade de entender a palavra de Deus por completo. Nós não podemos ficar rodeando atrás do próprio rabo. Como o pastor Márcio já disse, o eletrocardiograma da vida de um cristão deve ser assim, ó. E não assim. Muitas vezes assim, para baixo. E é perceptível, irmãos, o que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos, na vida dos meus sobrinhos, na vida da minha sogra, do meu sogro, no meu convívio familiar, na vida da igreja.
É o amor de Deus, irmãos, agindo em mim e agindo em vocês. É o poder de Deus agindo em mim e agindo em vocês. Quando o Senhor Jesus diz, tranca no quarto e ora, que o Senhor te vê em secreto e te retribuirá. Irmãos, esse quarto é o teu carro. Esse quarto é tua atividade física. Esse quarto é tua moto. Esse quarto é o teu trabalho. Esse quarto é o turno de oração. Entra no teu secreto. Entra no teu secreto de manhã cedo até a noite. Faz como Neemias, que orou perante o rei. A Bíblia diz, Neemias estava servindo ao rei. O rei percebeu que Neemias estava triste. E Neemias respondeu. O rei perguntou, o que tens? Neemias, o texto diz, Neemias orou e respondeu. Aí que oração rápida é essa, Senhor? Que Neemias orou e respondeu. O que foi que ele orou? Ele deve ter dito, Senhor, me ajuda. Então, irmãos, nós temos vários modelos de oração na Bíblia. Não se prendam à religiosidade. Amém? O Salmo 37, 4, 5 diz, agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Não é agrade o Senhor, é agrade-se do Senhor. Essa palavra aqui, irmãos, Paulo diz que ela tem que habitar em nosso coração. Em seguida ele diz que devemos juntos cantar salmos, hinos e cânticos espirituais. A igreja é um ambiente, é o lugar ideal para isso. Se nós não nos agradarmos do Senhor, dos irmãos, da igreja, como ficaremos na eternidade? Amém? Diante de tudo isso, irmãos, temos algumas lições para finalizar. Após salvos, só conseguimos seguir Jesus depois que compreendermos que a cruz representa a nossa morte também. Não adianta querer carregar a cruz e seguir Jesus. Você tem que morrer nela também todos os dias. Entendemos, irmãos, que não temos capacidade. Somos falhos, somos pó. Não importa quem nós éramos, importa quem Deus nos transformou. Amém? Somente na companhia de Jesus e tendo esse entendimento de nos pregar na cruz também, é que temos acesso ao reino de Deus. Não é Moisés pela lei, Moisés representa a lei. Não é por Elias, é pelo Senhor Jesus. Entendemos também, irmãos, que a Bíblia está completa e acabada. Temos livre acesso à palavra de Deus. Os discípulos, eles não tinham ainda a Bíblia. Amém? Precisamos ler, precisamos comer o pão da vida, ruminar o dia todo, clamar ao Senhor, resistir ao diabo. Irmãos, a tentação, um pensamento ruim, ele não é o pecado. Amém? Sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós.
Traga à memória a palavra do Senhor. Diga: Senhor Jesus, Tu que estás aqui, Tu toma de conta desse pensamento. Eu não tenho poder, Senhor. Esses pensamentos, irmãos, muitas vezes são reflexos do nosso pecado, que ainda habita em nós, da nossa natureza. Entendemos, irmãos, que estamos diante do trono da graça, que tudo é possível ao que crê. Entendemos, irmãos, que orações quebradas e súplicas descuidadas quanto à forma, mas transbordantes da alma, são as que vencem o céu. Entendemos que a consciência da presença divina é que torna a oração real. Você ora, você quer que Jesus está do seu lado, é isso que vai tornar a oração real. Se você ora sem crer, você só está jogando palavras ao vento. E quem ora tem fé, se posiciona, tem comunhão, confia no poder e na soberania de Deus. Entendemos, irmãos, que temos que abrir nossa boca dentro de casa, orar pelas nossas esposas, pelos nossos maridos, pelos filhos, pelos amigos, pelos irmãos. Essa tem sido a minha experiência, Senhor. Irmãos, essa tem sido a minha experiência com Jesus, sabendo que tudo de bom que eu tenho feito, que eu consigo fazer, não vem de mim, mas do Cristo que habita em mim. Precisamos amadurecer, e eu conto com a ajuda de vocês, eu conto com o amor de vocês, eu conto com as misericórdias do Senhor, eu conto com a igreja, com o corpo dele, Senhor. Muito obrigado a todos por me ouvirem. Agradeço ao pastor Márcio, à família dele. E eu queria deixar por último o Salmo de Gratidão 116. Amo o Senhor. O Salmo 116, Gilda. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu o invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples, pelos humildes. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Irmãos, oramos muito aqui pela nossa irmã Rose, mas preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. É soberania dele, irmãos. Ele diz aqui, preciosa é a nossa morte. A morte é possível ao que crê.
Senhor, eu sou de fato teu servo. Eu sou teu servo, filho da tua serva. Quebrastes as correntes que me prendiam. A ti oferecerei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos atos da casa do Senhor, em meio a Jerusalém, em seu meio, ó Jerusalém. Aleluia. Obrigado, Senhor. Te agradeço, Senhor, por este momento. Te agradeço pelas tuas misericórdias, pela tua palavra. Te agradeço pela vida dos meus irmãos, Deus. Pela tua igreja, Senhor. Te agradeço pelo teu milagre que foi nos colocar aqui, Senhor. O Senhor nos destravou, o Senhor nos levantou da paralisia, o Senhor curou nossa surdez. O Senhor olhou para nós enquanto éramos inimigos, Senhor. Quanto mais agora, irmãos. Muito obrigado, Pai. Te agradeço, Pai, por ter comunhão com meus irmãos. Te agradeço por olhar para cada um deles e te ver. Te agradeço, Senhor, por presenciar teus milagres na vida dos nossos irmãos aqui, Senhor. Tudo é possível ao que crer. E como oraremos agora? Se o Senhor puder, ou se o Senhor quiser, imediatamente nós diremos: Senhor, ajuda-nos na nossa falta de fé. Amém.